adentrar o capítulo 3. Quem estava aqui nos últimos 3 domingos seguidos, 3 últimos domingos, levante a mão bem alto. 50%. Então, nos últimos 3 domingos, você está acompanhando as mensagens a respeito do profeta Jeremias, falando com o povo de Deus. Irmãos e irmãs, aqueles que estão inclusive acompanhando, hoje é a mensagem que eu posso considerar das 3, 1, 2, 3 mensagens a respeito de Deus chamando o seu povo para um quebrantamento. Eu tenho orado, ontem nós estávamos reunidos com a liderança, nós temos orado para que Deus de fato traga um verdadeiro quebrantamento sobre as nossas vidas. Sem quebrantamento não há renovo de Deus nas nossas vidas. Sem quebrantamento não há avivamento genuíno. Sem quebrantamento não há, de fato, uma mudança de vida. Então, hoje é uma terceira mensagem falando a respeito desse contexto aqui de Judá e de Israel. E se você reparar e notar, nas últimas 3 mensagens, está sempre apontando o mesmo foco: coração, arrependimento, abandono daquilo que agrada, ou melhor, que desagrada a Deus. E hoje, mais uma vez, porque a palavra do Senhor está diante de nós, nós vamos estudá-la e vamos pedir para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Nós desejamos que o Senhor faça no nosso meio, nessa igreja, um grande despertamento, um grande avivamento para que a gente tenha a alegria de proclamar Jesus Cristo como nosso Senhor, aonde nós estivermos. E eu oro para que isso aconteça, para que Deus mude a realidade espiritual das nossas vidas, da nossa igreja, e isso começa a partir de cada um de nós. Então, ore pela igreja, ore pelas famílias, gaste um tempo na sua semana pedindo: Senhor, santifique esta igreja. Santificar é o quê? Separe, Senhor, esse povo que é do Senhor para o Senhor. Ajude nas suas fraquezas, fortaleça na fé e que haja no nosso meio uma ação de Deus, para que as pessoas que estão à nossa volta possam ver de fato Deus em nós. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, nós vamos ler o capítulo 3 de Jeremias. Eu vou ler alguns versículos. Os irmãos que vão postar a mensagem no YouTube. O tema dessa noite, então, é Jesus, a nossa cura. Jesus, a nossa cura. O texto que eu quero ler é aqui no capítulo 3, e nesse momento eu vou ler apenas o verso 22 e depois nós vamos voltar lá no verso 1. Diz assim: voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Mais uma vez vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada irmão e cada família que é presente, que a tua graça esteja sobre nós, mas que nada nesse momento distraia o nosso coração da tua palavra, Senhor. Edifique as nossas vidas, trabalhe no nosso íntimo, Senhor. Espírito Santo, confronta-nos, fortalece-nos, ó Deus, e aponte a direção que agrade o Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura em diversos níveis. Nós precisamos de cura para o nosso país. Eu me lembrei ontem que Petrópolis, há mais de 10 anos, 2011, mais de 1000 pessoas morreram num soterramento muito parecido com o que aconteceu essa semana. Eu já sabia, não precisava nem de G1 para ver a notícia. Eu já sabia que ali havia, com certeza, envolvimento de liderança, governadores, representante do Ministério Público, tudo de estrutura administrativa de um país, de um estado, de uma cidade, negligenciando o cuidado.
Afinal de contas, você pode observar que quem está lá morrendo soterrado são as pessoas mais pobres, são as pessoas marginalizadas, né, que moram num local bem periférico. Nós precisamos de cura na nossa relação, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura dentro da nossa casa, no nosso casamento. Nós precisamos de cura para sermos de fato melhores esposos, melhor esposa, melhor filho, melhor irmão, melhor genro, melhor cunhado. Nós precisamos de cura. Precisamos de cura nos nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos estão tantas vezes marcados por um esfriamento tão grande, um distanciamento, uma frieza, uma falta de gratidão. E nós sabemos muito bem o que tem provocado e o que nós temos de percepção é que os relacionamentos cada dia mais estão distanciados. Nós precisamos de cura para o nosso coração. O nosso coração, ele está em rebeldia tantas vezes contra aquilo que Deus apresenta na sua palavra. O nosso coração, ele é tantas vezes obstinado. Alguém já disse que a obstinação, ou seja, aquela coisa assim, está definido na sua mente. Você vai fazer aquilo, ninguém pode mudar. Só Deus pode mudar. O nosso coração é obstinado tantas vezes para o mal. O nosso coração é obstinado para a vaidade. O nosso coração é obstinado pela sensualidade. O nosso coração é obstinado pelo egoísmo. O nosso coração é obstinado para nós mesmos. Só Deus pode fazer uma mudança verdadeira. Eu nunca vi alguém ter um câncer e alguém passar um mentiolate e dizer assim que está curado. Acontece isso? Não. Com o câncer se faz uma quimioterapia para que possa queimar aquele mal ali, aquele nódulo. Eu nunca vi alguém que precise de um coração que tenha novamente forças para bater e colocar um band-aid em cima aqui do coração. Se faz um transplante e coloca lá o coração bom no lugar de um coração doente. Nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é para nós um amor de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que Deus ama os seus filhos, por isso os corrige. Olha que interessante. Se não há disciplina, não há cura. Se não há cura, não há restauração. E se não há restauração, não há transformação de vida. A palavra de Deus nos mostra que o profeta Jeremias começou a profetizar numa região. Qual era a região do profeta Jeremias? Israel, no norte ou Judá? Vocês estão com vergonha e com dúvida. Judá. Judá. O reino de Israel foi dividido após a morte do rei Salomão. Roboão, o seu filho, ficou apenas com a parte sul, que as 10 tribos subiram e declararam um outro rei. Então Israel nunca mais foi aquelas 12 tribos juntas. Israel ficou um lado para o norte e um lado para o sul. Praticamente 2 países. Do lado sul, a capital, Jerusalém, vai ser chamado o reino de Judá. Judá e Benjamim ali. E as outras tribos, as tribos do norte, chamada Israel, maior parte das tribos, capital Samaria. Deus agora levanta o profeta Jeremias e o profeta Jeremias vai profetizar para quem? Para Judá. E Deus levantou o profeta Jeremias porque Deus sempre levantou homens e, fala firme, e mulheres. Deus sempre fez isso.
Louvado seja Deus. Ele sempre levantou os seus servos. Quando não tinha um homem lá, levantava, pode ser a Hulda, nós falamos sobre ela, profetiza que o rei Josias buscou e falou assim: o que Deus quer? Deus quer que você continue se arrependendo, vivendo essa vida correta, mas Deus vai tratar o povo. Profetiza Hulda, mulher de Deus. Olha que interessante. Deus levantou o profeta Jeremias num contexto onde ele disse: eu sou um menino, Senhor. Ele disse: aonde eu te mandar, você irá. Aonde eu te pedir, você fará o que eu te pedir. E Deus levantou o profeta Jeremias, e diz a palavra de Deus que apesar da sua fragilidade, ele foi e cumpriu o seu chamado. Mas que chamado era esse? Profetizar num contexto onde o povo sabia a respeito de Deus, conhecia Deus de ouvir falar, e os seus pais ensinaram eles a ir ao culto, de maneira bem simples. Eles iam aos cultos, eles participavam dos cultos, eles conheciam as liturgias da época. O povo estava sempre conhecedores do que era de fato o Deus invisível, o chamado Deus de Israel. Mas agora, meus irmãos, no capítulo 3, nós temos um contexto muito marcante para nós. Olha só o que acontece. Se você observar capítulo 3, verso 1, Deus agora chama o povo para uma palavra. E a palavra de Deus foi uma palavra dura. A palavra de Deus foi assim: olha, se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar, e se tornar esposo de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Aí ele vai dizer o texto aí no verso 1 ainda. Ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Olha só, Deus levanta o profeta, e o profeta agora é erguido lá no meio do povo de Deus, e o profeta anuncia dizendo assim: pera lá, vocês estão começando a sofrer com alguns problemas aí, e agora vocês querem invocar o nome do Senhor? Como assim? Caminha comigo aí, todo mundo tem Bíblia aí? Pode tirar até da tela, viu? Só na Bíblia aí, se os irmãos tiverem. Olha só, caminhamos aí com a Bíblia aberta, capítulo 3. Levante, verso 2. Observe aonde vocês se prostituíram. Uma nota de informação. A prostituição na Bíblia, Deus faz uso dessa figura. Deus pega uma figura que é um símbolo sexual para apresentar como o povo de Deus estava agindo. E Deus fala assim: vocês me trocaram, vocês não foram fiéis a mim, vocês escolheram vários deuses, inclusive os deuses cananeus, que tinham práticas, inclusive sexuais. Olha só. E agora vocês vêm e me clamam? Como eu posso escutá-los? Como eu posso ouvi-los? E aí, meus irmãos, nós temos uma relação muito direta de Deus com o povo. E eu quero apresentar então um diagnóstico aqui do povo de Deus. Vamos observar? Verso 7, 3, 7. Diz assim, na minha versão diz assim: e depois de ela ter feito tudo isso, eu pensaria que ela voltaria para mim, mas não voltou. Quem Deus está falando aqui? Se você observar, nos dias do rei Josias, verso 6, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? O que Deus está falando aqui? Ô povo de Deus, que ainda sobrou aqui, presta atenção aqui, povo de Deus. Que bom que vocês olharam. Ô povo de Deus, vocês viram o que aconteceu? Vocês são o povo de Deus que resta aqui. Vocês viram o que aconteceu com Israel? Amados irmãos, sabe o que tinha acontecido com Israel? As 10 tribos não existiam mais.
A parte norte de Israel, as 10 tribos que tinham se rompido e tinha inclusive provocado a ira de Deus. Deus diz assim: olha, eu permiti eles fazerem de tudo. E depois que eles estavam cansados de tanto pecar, eu pensei, agora eles vão voltar para mim. E aí Deus fica, podemos botar um entre aspas, admirado com a rebeldia de Israel. O texto diz assim: eles se apegaram aos seus deuses. Irmãos, eu quero destacar isso aqui. O diagnóstico desse povo, o povo de Deus. Israel jamais se voltou para o Senhor, irmãos. Os antepassados do povo de Israel viram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abrir. Eles viram Deus derrubar as muralhas de Jericó. Não foi tantas gerações para trás, não, o vô, o bisavô. E agora não tinha mais lá do norte, não tinha mais 10 tribos, porque a Síria tinha invadido o reino de Israel, o reino norte, e tinha tomado aquele povo, levou cativo, matou uma parte, levou cativo, destruiu tudo, não tinha mais. O que acontece agora é que esse povo, Deus diz assim: vocês acreditam? É Deus falando para o povo, vocês acreditam que eles, depois de pecar tanto, não se voltaram para mim? Amados, sabe por quê? E aí a gente tem que sempre aplicar para nós, né, irmãos, irmãs, adolescentes. O pecado, irmãos, é comparado com a lepra, a hanseníase. O pecado, ele tem um propósito: destruir a vida de um homem, de uma família, de uma nação. O pecado, quando ele começa a ser alojado no coração, ele vai se multiplicando, até provocar o que a lepra provocava. O que acontecia com a mão da pessoa? Ela ficava insensível, podia colocar o fogo debaixo da mão dela e ela não sentia, porque aquela pele estava contaminada. Israel não voltou para Deus, porque o pecado tomou conta do coração. E quando toma conta do coração, a pessoa, aqui, um povo todo, foi contaminado de maneira que não fazia mais diferença o temor a Deus. Não fazia mais diferença se Deus estava pesando a mão. O coração estava tomado dessa lepra chamada pecado. Esse pecado fez com que Israel fosse destruída e não percebesse. Nós já lemos, lembra que nós lemos? Deus falou assim muitas vezes para o povo: vocês estão me clamando? Clama aos deuses de vocês. Tem muita gente que tem esse equívoco, né? Acha que é qualquer assim, Deus vai ouvir de qualquer maneira. Não é assim não, né? Vamos caminhar. Verso 8. Olha o que acontece agora. Deus diz assim para Judá: vocês não observaram a sua irmã? Jesus, ou melhor, a palavra de Deus, através da revelação vinda pelo profeta Jeremias, vai tratar que Deus tinha 2 esposas. É aqui no capítulo 3, depois você lê em casa, todinho com calma. E aí, uma delas, que é Israel, ele deu carta de divórcio. O que Deus pensa do divórcio? Deus abomina, Deus entristece, Deus não tem prazer nisso. Mas Israel foi tão rebelde, que Deus disse assim: vai embora. E agora olha só o verso 8, o que acontece no verso 8. Até só um detalhe, que está no final do verso 7. E a sua traidora, ou melhor, traidora não, a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Agora verso 8. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Olha só, ele deu divórcio para uma, porque ela fez tudo que era errado.
ela não tinha uma ação adúltera, ela tinha dezenas de ações adúlteras. E aí, o que Deus diz? Deus diz assim: eu dei a carta de divórcio para uma, e agora você, Judá, que ficou, agora verso 8, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. Olha só o que está acontecendo aqui no meio do povo de Deus. Deus chama Judá de a traiçoeira. Interessante, pesado. Mas por que traiçoeira? Horas, quem não é íntegro se entrega à corrupção. A Judá, o povo de Judá, ela fazia o que? Essa região, esse povo de Deus, eles faziam o seguinte: buscavam Deus. Eu já disse isso há alguns domingos também. E daqui a pouco, buscava quem também? Ah, isso mesmo, tem crente aqui que está acompanhando a série. Buscava Baal. No domingo, vinha na igreja. Na sexta-feira, ia para o culto de Baal. E aí Deus falou assim: você olhou o que aconteceu com a destruição da sua irmã, e você não aprendeu nada, você foi pior do que ela. Porque você viu toda a destruição que aconteceu e você continua sendo traiçoeira. Uma hora você está aqui pedindo alguma coisa, suplicando, e daqui a pouco você está lá com o seu coração todo devolvido a Baal e aos deuses cananeus. Foi isso que Deus falou para eles. Hoje aqui pela manhã o Paulo trouxe uma palavra. A pessoa que é insensata, Deus sempre chamou o seu povo, o povo de Israel, de insensatos tantas vezes. O povo que é insensato é aquele que perde o juízo. Judá perdeu o juízo. Judá via a destruição que estava acontecendo sobre Israel e dizia assim: fazer o quê? Deixa assim mesmo. Mas na verdade, essa palavra de fato, essa palavra insensatez, ela é provocada, por quê? Porque se perdeu o temor a Deus. E quando se perde o temor a Deus, não tem nada que faça um homem, uma mulher, uma igreja, um povo ter preocupação com o que Deus quer. Perdeu. Está insensato, sem juízo, perdido. E Deus fala para Judá: ô Judá, como você é insensata, como você, a palavra de maneira muito forte, traiçoeira. E agora no verso 10, Deus, após dizer que ela estava, além de tudo, olha o que ela estava fazendo, verso que nós lemos o 8, diz assim que ela estava se prostituindo, ou seja, estava com outros deuses, colhendo destruição sobre ela. E agora no verso 10, mais uma vez vai dizer: ó como é que é o culto de vocês. Verso 10, apesar de tudo isso, vocês adoraram tudo, árvores, adoraram pedras, tudo que tinha vocês adoravam. E apesar de tudo isso, verso 10, a traiçoeira Judá não voltou para mim de todo o coração. Mas como é que ela voltou? Fingidamente. Olha que impressionante. Fingidamente, diz o Senhor. Judá voltava. Quem dizia que Judá não voltava? Voltava, mas voltava fingidamente. E o texto diz que o povo, que era o povo que Deus falava com eles, agora tinha conhecimento, sabia o que Deus queria. E Jesus uma vez mandou os discípulos pregar o evangelho. Vão e pregue. E eles foram. E Jesus falou assim:
no lugar que não pararem para ouvi-los, após vocês ensinarem, desprezarem, fazer que entrou aqui e saiu por ali, batam as sandálias, saiam dali, porque no juízo final, lá em Mateus 10, 15, no juízo final, terá mais misericórdia o Senhor de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o que ele está falando? Sodoma e Gomorra não teve um profeta que pregou lá. Sodoma e Gomorra não teve um pastor da igreja presbiteriana de lá. Não teve. Não tinha culto. No dia do juízo, vai ter mais o Senhor misericórdia com Sodoma e Gomorra do que em qualquer lugar que vocês entrarem e anunciarem e tomarem conhecimento do que é a palavra que Deus trouxe para esse povo, a pessoa de Cristo. É nesse contexto que nós vemos então, onde havia o conhecimento, Deus está dizendo assim, não é que vocês são um pouco melhor, ou melhor, não é que Israel era melhor que vocês, não. Deus está falando assim, vocês tiveram mais oportunidades. Eu peguei e lancei Israel, falei assim, vocês querem fazer o que vocês querem? Vocês querem viver o que vocês desejam? É a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente. É ele querer viver a vida dele e pedir uma licença para Deus. E aí Deus conceder. É a pior desgraça que pode acontecer. Porque tantas vezes, sabe o que Deus faz? Ele te traz de bico. Mas Ele não permite que você viva segundo a sua vontade, porque senão seria destruição. Ele te preserva. Só quem já experimentou pode dizer aleluia, louvado seja Deus. Mas, quando Ele decide permitir, cuidado. Pode ser caminho sem volta. Ah, pastor, mas não pode voltar no leito de morte? Pode, claro que pode. Mas eu também sei de centenas que nunca voltou. Se voltou, eu não sei, está com o Senhor, não sei se está com o Senhor. A conta está com Ele. Se eles vão estar realmente justificados, está com Ele. Porque até o último momento, nunca manifestou nada de quebrantamento de volta. Agora aqui, meus irmãos, o texto nos mostra, então, que havia uma prática religiosa. Havia uma volta para Deus, o povo conhecia o endereço da igreja, o povo conhecia o culto, o povo conhecia os cânticos. Quem já foi num médico que você ficou desconfiado dele? É só eu que faço essas coisas, Rogério. O povo que é tudo santo. Eles olham o médico e falam, que bênção. Um dia, vou contar da Gisele. Um dia a Gisele foi, o pastor fica assim, né? Contando dos outros. Um dia a Gisele chegou uma esteticista não, dermatologista. A moça, Poliana, estava com um jaleco que parecia que trabalhou o dia inteiro na Cargill. Toda, como diz o povo, toda remelenta, sabe? Uma aparência esquisita. E o pior que era no meu plano ainda, que é um plano mais ou menos mequetrefe. Aí nós acabamos de sentenciar. Vamos para outro médico. Não vamos aceitar na primeira proposta, não. Você não faz isso também, não? Devia fazer, viu? Tem gente que confia mais no médico que em Deus, que nem ora para o médico. Falou é Deus, né? Não, ora antes. Deus enviou pastores e profetas no meio de Israel. Deus enviou profetas no meio de Judá. Sabe o que eles diziam? Já falei isso também nos últimos domingos. O que eles diziam? Estava cercada a cidade, cercada. Mas não é cercado de qualquer coisa, não. Os inimigos estavam com as facas nos dentes, querendo subir nas escadas. E o profeta levantava, respirava fundo, botava o terno, o blazer, a camisa social e vinha para a igreja e falava assim, ó, fiquem tranquilos, continuemos a viver nossa vida. Não vai ter cativeiro longo, não. É 2 anos, 3, no máximo. E aí Deus mandava, Jeremias, vai lá e conta para eles.
Não é assim que diz o Senhor. O Senhor diz: se nós não nos voltarmos para Ele, nós colheremos as consequências do que nós plantamos. Aí o povo fazia o quê? Dá um tapa na orelha desse profeta, coloca ele numa cisterna, fecha a tampa e deixa ele escondido. Tenho convidado vocês, leia o profeta Jeremias. É o maior livro da Bíblia. Tem mais palavras do que Salmos. Mas eu vou te dizer, leia assim, como diz um pastor, de carreirinha. Leia todo. Aí o povo queria o quê? Eu quero esse pastor que não confronta. Eu quero esse profeta que diz só tem 2 anos. Não precisa mudar nada. Vamos pegar essa palavra. E Deus está então levantando o profeta e dizendo: esse culto é um culto fingido. Essa volta para mim é fingida. E agora, meus irmãos, vocês vão ver uma faceta maravilhosa da graça. Capítulo 3, verso 11. Eu considero que agora Deus traz uma receita para um povo que está doente. Deus traz uma receita para aquele povo que necessitava de cura. Deus trouxe o diagnóstico. E agora Deus traz a receita, o prontuário. Olha o que Deus faz. Verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor me disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Verso agora 12 ainda. Vá, pois, Deus dizendo ao profeta, e proclame. Olha o que Deus faz. Vá e proclame essas palavras para o lado norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você. Por quê? Porque esse Deus que trata vocês, esse Pai que tem vocês como filhos, Ele é compassivo. Qual marido, qual mulher, humanamente nas relações humanas, aceitaria isso? É impossível praticamente. Deus diz assim, traz o recado para eles: eu sou um Deus compassivo. Eu sou um Deus que de fato agora, apesar de tudo que estava acontecendo, de todas as ações, Deus convida novamente o seu povo. Qual é o convite? O convite é: volte-se para Deus. Volte-se. O que é uma conversão? Tem gente que acha que uma conversão é mudar 360 graus. Isso é uma pegadinha do pastor, hein? 360 volta para onde, Luciano? Mesmo lugar, ué. Conversão é 180. Você está indo aqui e vira para lá. É isso que Deus está convidando Israel, povo meu, volte-se para mim. Volte-se para mim, eu sou compassivo. E olha só o que acontece. Uma informação interessante para nós que estamos caminhando num mundo que parece que cada dia mais fica evidente que o povo de Deus é um povo que luta contra uma correnteza enorme. Capítulo 3, verso 14. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque é eu que sou o esposo de vocês. Apesar de tudo que vocês fizeram, eu sou o esposo legítimo de vocês. E aí ele diz algo aqui importante: eu os tomarei. Quantos aqui? Milhares de cada cidade e centenas de milhares de uma família. É assim? Não. Diz assim, que eu os tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. O que isso significa? Um ponto aqui importante: jamais se impressione com os números, nem com os que declaram que são crentes, nem com aqueles que também dizem assim, não quero saber de Deus, e vive uma vida aí abandonando Deus. Sabe por quê? Deus não se impressiona com números.
E ele diz assim, eu vou chamar 2 daqui, 1 dali. O que ele quer dizer é que não são todos e nunca foram todos. A obra que ele tem é para alguns que ele mesmo chama e que muitas vezes no meio de um grupo, de uma família, ele tem os seus. Não fique impressionado com o que o mundo provoca do seu lado. Nós não devemos ficar impressionados. Porque tem hora que a gente fica impressionado, fala, mas não é possível, até na igreja, não é possível. Não. Posicione você. Posicionemos nós. Porque a nossa caminhada com Cristo, com o Senhor, Ele vê de maneira individualizada. Individualizada. Não dá para ser crente e crentinho é, porque o pai é, porque a mãe é, porque a esposa é muito crente, porque o esposo é muito crente. Não tem guincho para ir para o céu. Não vai a reboque. Tem que ter uma vida salva no Redentor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz assim também agora, verso 17. Deus promete Sião. O que Deus traz aqui? Uma passagem muito linda. Deus promete que aqueles que se voltam para Ele, olha só o que Deus vai fazer. Deus vai fazer com que essas pessoas que se voltam, apesar das fragilidades, quando a pessoa se volta sinceramente, Deus promete uma obra completa. Deus promete uma obra que vai começar e que não vai parar até que ela se complete. Olha o que diz o verso 17, capítulo 3, verso 17, diz assim: naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão, segundo o quê? E já não andarão segundo a dureza do coração. Deus promete, ó Sião, ou melhor, ó povo de Deus, eu vou levar vocês para Sião. O que é isso, pastor? Naquela época era muito fácil de entender. Sião era a cidade santa, Sião representava Jerusalém, mas Deus não está apresentando apenas Jerusalém, Deus está dizendo assim, eu tenho uma promessa para vocês. Essa promessa se cumpre na vinda do Senhor Jesus Cristo, começa a se cumprir na pessoa de Cristo encarnado, quando Ele vem a esse mundo, tem a obra da cruz, ressuscita, Ele envia os discípulos e fala assim, ó, receberão poder sobre vocês, para que vocês vivam a vida cristã, e aí o Espírito Santo veio sobre eles, veio sobre a igreja, e chegou até nós, e o seu coração hoje, irmão, pode ser que hoje você não precisa de uma cirurgia mais, como diz o profeta Ezequiel. Quem já ouviu o Evangelho, quem já se entregou a Jesus Cristo, já tem um coração novo. Amém? Mas tem gente que precisa de uma cirurgia ainda. Você já viu aquelas máquinas, como é que chama? Desfibrilador? Aumenta a tensão lá e pá no cara, não é assim? Pode ser que você tenha um coração novo, mas a sua marcação, como é que chama lá, Rogério, o aparelho? Deve ser isso aí. O nome é muito difícil para me falar. Marcando lá, ó. Pode ser que está baixinho, baixinho, e não se ouve quase a pulsação. Não consegue registrar como é que está o seu coração. Coração que Deus fez um transplante, mas que está cada dia mais parando. Aqueles que não têm um coração ainda voltado para o Senhor, precisa pedir, fala, Senhor, me dê um coração novo. Eu quero viver uma vida para o Senhor. Eu quero viver uma vida que te agrade. Deus diz assim para o povo de Israel, olha, vocês estão aqui, e eu tenho uma promessa para vocês. Lá no final, vocês terão um coração que nunca mais tomará desvios, escolherá
atalhos. Tudo que vocês praticarem, adorará o nome do Senhor. Ah, você não sabe o que é isso não, né? Pedro escreve dizendo assim, é uma palavra forte, né? Mas entenda bem. A porca foi lavada. E depois dela ser lavada, ela volta para onde? Eu conheço como lama também. Alguém falou outra palavra aí, lamaçal. Lamaçal. O cão vomita e novamente volta para o vômito. O seu coração, o meu coração, nós amamos Cristo, mas nós ainda somos corrompidos. Nós voltamos, nós tropeçamos. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, aplicando a obra da cruz do Calvário e nos limpando com sabão, como uma mãe pega uma criança pequena e vem aqui, você vai tomar banho direito e lava, lava, lava e fala, agora você tomou banho, você está limpo. Crente que não se posiciona diariamente para ser lavado pelo Espírito Santo, vive no lamaçal e não está consciente. Sabe por quê? Porque o seu e o meu coração, nós somos propensos para o lamaçal. Nós somos propensos para o mal. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias nos lavando. Mas vai chegar o dia de Sião, que lá nós não precisaremos orar mais, falar, Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos do mal, livra do meu próprio coração que é maldoso. Não precisaremos mais, porque o Senhor fará plenamente essa obra gloriosa. Você está nesse projeto? Tá? Projeto Sião? Está na excursão? Olha, você não compra passaporte falsificado não, hein? Compre esse bilhete. É um coração quebrantado. Uma vida voltada para o Senhor. Que não banaliza a vida cristã, como a gente tem vivido aí fora. E que tantas vezes nós tropeçamos. Continuando para caminhar para o final. Verso agora 19. 3:19, diz assim a palavra do Senhor: eu disse a mim mesmo, como eu gostaria de colocá-la entre os filhos, e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai, e não se desviaria de mim, diz o Senhor. Pensei que me chamaria de pai. Naquele contexto, principalmente ali na região de Israel, Palestina, até hoje, é uma cultura que, segundo estudiosos, a esposa chama o marido de pai, por ser ele o provedor, por ser aquela pessoa que tem o afeto, tem o respeito. Então a esposa vê o esposo, e essa figura que é o esposo, ele tem esse predicativo de pai. E Deus diz assim, vocês não me chamaram de pai, vocês procuraram outros caminhos, vocês escolheram outros deuses. Verso 21, caminhando nos lugares altos. Perdão, verso 20 eu quero destacar também. Mas assim como uma mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Agora no verso 21. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e esqueceram do Senhor seu Deus. Segundo os estudiosos, vão chegar aqui no verso 21 e vão dizer, aqui Deus através do profeta traz
a receita para que o povo aplicasse. E qual é a receita? A receita é bem clara. Jeremias diz para o povo: vocês querem uma maneira de chamar a atenção de Deus? Vocês querem uma maneira de repente, Deus se voltar para vocês? Não vai dar tempo. Deus usa uma figura de linguagem dizendo assim: olha, os montes estão sem grama, os montes estão sem mato, de tanto que vocês vão nos altos praticar adoração a ídolos. Olha que coisa, o povo de Israel. E aí eles sabiam muito bem o que significava subir no monte, lugar para orar, para fazer culto, mas fazer culto a outros deuses. Agora Deus fala assim: olha, vocês querem de fato chamar a atenção de Deus? Agora começa a receita para nós também. Olha aqui, nos lugares altos se ouve uma voz. Quem são? Quem são? São aqueles que são os tementes a Deus, que andam com desejo de voltar-se para Deus. E eles fazem o quê? Eles têm pranto, súplicas nas suas bocas, nos seus corações. Eles começam a suplicar, eles começam a orar, eles começam a dizer: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, eu disse lá no início, é a terceira mensagem a respeito do quanto nós precisamos que Deus nos limpe, que Deus nos cure, que Deus nos renove. Agora lembre-se sempre, irmãos, a palavra de Deus nos mostra de maneira muito clara que essa ação do Senhor, ela é uma ação de convite. O convite não é todo mundo que aceita, o convite não é todo mundo que responde. Mas se você quer responder ao convite de Deus, só existe uma maneira. A maneira é: Senhor, coloque no meu coração temor pelo teu nome, e que o pecado seja detestado no meu coração, que eu aprenda como aquela mulher pecadora que chorava aos teus pés, dizendo: tem misericórdia de mim. Irmãos, nós só experimentaremos um renovo de Deus se os nossos corações e os nossos olhos manifestarem de fato um verdadeiro pranto, um verdadeiro desejo por Deus, porque senão Deus não levará nós a sério. A palavra do Senhor diz assim: Deus é compassivo, Deus chama o seu povo, Deus convida o seu povo, e o povo de Judá está assim, de braços cruzados. De braços cruzados. Mas Deus traz a receita, Deus trouxe essa receita porque sabia, independente se o povo reagir ou não, eu tenho os meus, e essa palavra se estenderá séculos e séculos e séculos, e chegará no destino correto, e alcançará aqueles que eu quero. O texto diz assim, no verso agora 22, o Senhor chama então com uma receita: súplica, pranto. Se esqueceram de Deus, então lembre-se de Deus. E agora no verso 22, voltem, filhos rebeldes. Vamos ler bem forte? Voltem, filhos rebeldes, eu curarei. Amados irmãos, você está no lugar certo. Você veio, tomou a decisão hoje, nesse domingo, de vir ao lugar certo. Sabe por quê? Esse Deus que se revela através das Escrituras, esse Deus, Ele convida pecadores, gente falha, mas que tem o desejo de se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, desejoso que a minha vida seja transformada pelo Senhor, que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas, que o Senhor me socorra. É esse Deus que nos chama, que nos convida. Agora, amados irmãos, esse convite é interno. Eu não posso ver a aparência, você não pode ver meu coração. Mas a verdade é que Deus sempre chamou o seu povo a se voltar para Ele. Nós temos vivido um tempo, irmãos,
de muito distanciamento, de um abatimento muito grande. E nós estamos dando de ombros para isso. Nós perdemos a alegria de orar, nós perdemos a alegria de ler a Bíblia, nós perdemos a alegria de orar em família e achamos que tudo isso é normal. Deus pode um dia dizer: o que eu tenho contigo? Parece apelativo, irmãos, mas é verdade. É verdade. E a relação nossa com Deus não pode ser displicente. Não pode ser. Porque na verdade nós somos agraciados por um Deus tão compassivo. Mas a palavra de Deus diz que Ele também, assim como Ele é compassivo, tardio em irar-se, Ele faz isso também. E essa palavra, irmãos, é para que o nosso coração se volte para o Senhor hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Verso 22, diz assim: o povo responde, verso 22, parte B: eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o nosso Deus, ou melhor, porque tu és Senhor. Está assim na sua Bíblia? Irmãos, presta atenção aqui. Tem uma diferença muito grande. Jesus rejeitará muitos que diziam que Ele era o seu Salvador. Muitos serão rejeitados porque disseram: Jesus é meu Salvador. E Jesus vai dizer: eu nunca os conheci. Eu não tenho parte com vocês. Porque existe uma chamada muito importante e urgente, meus irmãos, para nossas vidas. E essa chamada é fazer dele Senhor da nossa história. Fazer dele Senhor das nossas escolhas. É melhor um arrependido que colhe as circunstâncias, dificuldades, do que nós ficarmos num marasmo, não sermos confrontados. Você já viu uma árvore? Eu fazia isso quando era criança, nunca alcançava o galho. O que eu fazia? Conhece essa palavra? Chacoalhava. Não é assim? Cai o fruto, cai a goiaba, cai a manga. Por quê? Porque chacoalhou. E aí o fruto caía. Irmãos, preste bem atenção nisso. Deus chacoalha os seus filhos. Sabe para quê? Para que eu e você apresente frutos de arrependimento. Deus chacoalha o seu trabalho, Deus chacoalha o seu casamento, Deus chacoalha qualquer área da sua vida, para que você se volte para Ele e diga: Senhor, eu estou arrependido, eu preciso de Ti, me ajude. Pior coisa pode acontecer se na sua vida nada o chacoalhar. Jesus diz assim que a pior água é a água morna, que não é nem quente e nem fria. Tomemos cuidado da apatia cristã na caminhada. Tomemos cuidado. Verso 22, agora a palavra é: Senhor, Deus dizendo para o povo: olha, esse é o segredo. Jeremias dizendo: volte-se para Deus e diga, verso 23, tudo que eu experimentei, o dinheiro, o sexo fora do casamento, a avareza, a vaidade, as idolatrias que batem no seu coração, tudo isso é ilusão. Verso 23, tudo isso é ilusão. O povo de Israel tinha agora a receita. A receita era não aceitar nada que ocupasse o lugar de Deus nos seus corações. Eles disseram: na verdade não passa de ilusão o que vem das colinas.
O que tinha lá nas colinas? Os cultos a Baal, aos deuses pagãos. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor. O que isso representa, irmãos? A satisfação do seu coração, do meu, só podemos encontrar de fato na pessoa do Senhor Jesus. Olha, a apatia vai te levar a circunstâncias que você vai dizer, não tem mais força para nada, desanimado com tudo. O que precisa é que o seu coração reconheça o Senhor, para que você seja de fato fortalecido. Vou para o final, porque eu separei esse texto, capítulo 4, não vai dar tempo de eu entrar todo, mas eu quero chegar nessa parte final do capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, verso 1. Olha o segredo. Remova as abominações. Remova, Israel, as abominações. Irmãos, esse é um convite para nós. Convite para nós. Eu falei ontem na escola de líderes. Homens, cadê os homens? Levanta a mão os homens. Só os homens. Só o machado aí? Perguntando, Nós somos tentados, irmãos. Retire as abominações. Grupos de WhatsApp com pornografia. Grupos de WhatsApp que mandam pornografia no nosso celular. Nós temos que falar, Senhor, eu quero remover tudo aquilo que me afasta do Senhor. Os adolescentes hoje tiveram uma aula da vaidade, o perigo da vaidade. Olha o quanto é importante o seu adolescente estar aqui. A vaidade tem tomado conta, irmãos. Todo mundo hoje vive num contexto de aparência, de imagem. A mulher, a irmã, se não tomar cuidado com isso, pode roubar o seu coração. A avareza. O dinheiro é para ser servido, não é para ser senhor. Tantos enganos que estão aí fora. Removamos hoje do nosso coração toda abominação. Sabe por quê, meu irmão? Nós somos povo de Deus. O texto diz, bendito entre as nações, verso 2. Bendita entre as nações, final do verso 2. Irmãos, ontem nós conversamos, nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos crescer. Sabe como nós cresceremos? Se cada líder dessa igreja, começar pelo pastor, presbíteros, diáconos, irmãs e irmãos, adolescentes, se nós vivermos o evangelho visto nas nossas vidas e na nossa boca. Serão abençoadas as nações, sabe por quê? Se o povo de Deus entender que o evangelho é para ser vivido, eles vão ver o quê? Algo diferente em nós, e eles vão entender que na verdade não é nosso, é Cristo, e se Cristo mudou a minha vida, ele vai pensar, então ele pode também mudar a minha. Nós precisamos desse testemunho através de nós, do meu vizinho, do seu colega de trabalho. O problema é a discrepância entre a fala e a prática. A gente vive, mas não vive o que crê. Como que nós vamos alcançar, né? É que esse que Deus está falando para o povo. Deus falou para o povo, era para ser abençoado, é para ser abençoado outras nações através de vocês. E eu termino com o verso do capítulo 4, verso 4. Deixem circuncidar-se para fazer um ritual litúrgico. É assim que está aí na sua Bíblia? Deixem circuncidar-se para quem? Circuncide o coração, ó homem de Judá. Eu quero terminar dizendo, irmãos, Deus disse assim para o povo, vocês querem de fato me agradar? Vocês querem de fato voltar-se para mim? Façam uma cirurgia. A circuncisão era praticada nos homens, meninos, no 8º dia. Retirava a pele do prepúcio, do pênis, aquela parte do prepúcio, retirava, e Deus disse assim, vai ser retirado
para proteção, para não permitir que tenha nenhuma contaminação, porque aquela pele ali poderia inclusive trazer doenças para a esposa. E Deus disse assim: vai ser um sinal no meio do povo de Israel. Eles vão ter que cortar na carne. Todo menino, ao 8º dia, faria isso. Se fosse adulto, depois quando Deus mandou os adultos. E aí Deus agora fala: vocês não tiveram que cortar? Agora a circuncisão que eu quero não é para homem não. É para todos que querem me buscar. Cortem do coração de vocês toda a maldade. Tudo aquilo que tem perigo de contaminar todo o corpo. Cortem. Faça uma circuncisão, faça uma decisão, rompa com tudo aquilo que possa provocar contaminação na sua vida, no seu casamento, na sua família, na igreja do Senhor Jesus, na sociedade. O Senhor nos chama nesta noite para nós falarmos a Ele: cura-nos, Senhor. Deu certo, Cade? Vamos ficar em pé?